Seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso treinamento Equipar IDB Kids. E hoje nós vamos tratar de um assunto relacionado ao professor do Ministério Infantil. Mestres que tocam vidas. Vamos voltar o nosso olhar para essa função, essa pessoa que está ali no Ministério Infantil. Quais são as características necessárias a um professor de crianças? É um professor ou será que realmente é um ministro de crianças? É alguém que está ali para ministrar o coração das crianças que estão ali naquelas salas? Para começar, eu queria diferenciar com vocês a diferença entre aqueles que estão no Ministério Infantil como voluntários e aqueles que são realmente chamados, aqueles que ouviram o chamado do Senhor e estão ali para trabalhar. A gente tem no Ministério Infantil diferentes pessoas, diferentes tipos de pessoas com motivações diferentes que os levaram ali a trabalhar no Ministério Infantil. Por exemplo, existem muitas pessoas que entraram no Ministério Infantil porque viram a necessidade, não é mesmo? O Ministério Infantil normalmente sempre precisa de professores, de auxiliares. Então, existem aquelas pessoas que com bom coração percebem a necessidade, percebem que existem pessoas que estão ali sobrecarregadas. Então, elas se dispõem a ir trabalhar no Ministério Infantil para ajudar, para tirar um pouco do peso daquela pessoa que está sobrecarregada. Você já viu isso acontecer? Pois é. Será que essa motivação é suficiente? Isso por si só é suficiente? Porque será que a pessoa que está ali com essa motivação, ela vai ter um compromisso verdadeiro? Ela vai se capacitar para estar ali? Ou ela está ali só para ajudar? Eu estou aqui só fazendo um favor. Quem está ali para fazer um favor não vai se preocupar de se capacitar, de melhorar, de dar o seu melhor ali. Não é mesmo? Você concorda comigo? Existe um outro tipo de pessoa que está no Ministério Infantil por gostar de crianças. Você já viu isso no seu ministério ou você mesmo? Em qual perfil você se encaixa? As pessoas que gostam de crianças normalmente gostam de crianças, as crianças da sua família, Crianças gentis, crianças educadas, crianças carinhosas e aquelas criancinhas que realmente batem, xingam, bagunçam. Nós temos essas crianças também e nós devemos amá-las, não é mesmo? Pois é. Será que gostar de crianças é um motivo suficientemente forte para você se capacitar, para você estar numa sala com todos os tipos de crianças e você sair dali cansado, esgotado, às vezes emocionalmente, fisicamente, mas sair feliz, grato ao Senhor por ter estado ali com elas? Bom, a maioria das vezes não. Não é um motivo suficiente. É bom o professor de criança gostar de crianças? Com certeza. O professor de crianças ele deve amar suas crianças. Mas não é só isso. O ministério com crianças, esse lidar com crianças ministerialmente, ele vai muito além do gostar de crianças. Há um chamado, há um propósito para a vida daquele que se dispõe a ensinar, a lidar com crianças. Vai muito além do gostar de crianças, do fazer um favor para a equipe, para o líder do Ministério Infantil. Tem a ver com o amor incondicional, primeiramente a Cristo, a mensagem da cruz. Tem a ver com a obra que o Espírito Santo pode fazer na vida de uma criança e através da vida dessa criança. É um exercício de fé. Você está ali não apenas para entreter crianças, não. Você está ali porque você crê que a mensagem da cruz precisa chegar também ao coração daqueles pequenos. Você crê que o Espírito Santo de Deus pode atuar na vida daqueles pequenos também. E o que a Bíblia nos fala sobre isso? Sobre esse papel de evangelizar as crianças. Lá em Marcos, no capítulo 16, o versículo 15, nós temos esse versículo que é tão conhecido, não é? E disse-lhes, Jesus disse, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Pregar o evangelho a toda criatura envolve pregar o evangelho também às crianças. Elas precisam ouvir o evangelho, essa boa notícia, a mensagem da cruz. Elas precisam conhecer o que Jesus fez por elas ali no Calvário. Nós não podemos deixar que as nossas crianças venham domingo após domingo às nossas igrejas e não tenham oportunidade de serem salvas, de receberem a Jesus no seu coração.
E mais do que isso, nós devemos ir além disso e discipular essas crianças, ensiná-las a guardar os ensinamentos, a palavra do Senhor no coração. Lá em Mateus 28, 19 a 20 diz: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, a própria palavra de Deus nos dá uma ordenança. Nós devemos pregar a palavra, nós devemos fazer discípulos, e isso inclui as nossas crianças. E eu queria falar com vocês também sobre uma outra passagem bíblica, também muito conhecida, principalmente por nós que trabalhamos no Ministério Infantil, que está lá em Marcos, no capítulo 10, onde Jesus recebe as crianças. Jesus fala: deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Vamos ver o texto? E traziam-lhe crianças para que lhes tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que lhes traziam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Bom, as crianças estavam ali, tentando ir até Jesus. Era costume daquela época, os pais levarem crianças para que elas fossem abençoadas pelos mestres. E ali estavam lá os pais, talvez as mães, né, com seus pequenos, e tentando chegar até Jesus. E quem foi que repreendeu essas mães, essas crianças, não queriam que elas chegassem até Jesus? Os discípulos. E quando a gente vê, normalmente nós vemos tantas ilustrações dessa passagem, aquele cenário tão bonito, tão cheio de paz, não é? Mas, na verdade, no texto em Marcos nos diz que Jesus se indignou. Ou seja, Jesus não gostou daquela atitude dos discípulos. Ele ficou indignado e então falou para eles que deixassem as crianças irem até ele. Muitas vezes, nós fazemos esse papel como igreja, de afastar as crianças de Jesus. Por quê? Provavelmente os discípulos, naquele contexto, acharam que as crianças iriam atrapalhar os adultos de receberem aquela mensagem que Jesus estava falando, iriam atrapalhar o mestre, atrapalhar o ensino, atrapalhar o culto, não é? E muitas vezes nós vemos isso acontecer nas nossas igrejas. Nós mesmos, como igreja, achamos que as crianças atrapalham e que precisam ser retiradas do culto para alguma sala, para algum lugar, nem que seja só para elas pintarem algum pedaço de papel, mas que elas fiquem lá quietinhas para não atrapalharem o que está acontecendo no culto, não interferirem no poder de Deus que está apenas ali no culto, né? Vamos tirar as crianças para que os pais possam ser ministrados. Na verdade, esse não é o papel do professor do Ministério de Crianças. Nosso papel não é entreter as crianças, não é ficar ali chamando a atenção delas para dar a hora do culto acabar, para que elas fiquem quietinhas, para que elas façam uma atividade. Nosso papel não é estar ali para contar uma historinha da Bíblia, né? Contar uma historinha para elas e nos fantasiarmos, chamarmos a atenção delas até a hora delas irem embora. Não, esse não é o nosso papel. E também não é o nosso papel como igreja acharmos que as crianças incomodam, que as crianças precisam sair dos cultos dos adultos porque elas incomodam e elas atrapalham. Esse não é o papel do professor, do ministro de crianças. E nós vamos falar então de uma outra passagem que o comportamento do discípulo foi diferente. Está em João, no capítulo 6, versículo de 1 a 14. E eu vou ler aqui a partir do versículo 8, que na verdade o contexto é que Jesus tinha subido ao monte e uma grande multidão, como sempre, o seguia, né, para ver os milagres, as maravilhas que Jesus fazia no meio daquele povo. E estava ficando tarde, as pessoas estavam com fome, não é? E eles precisavam alimentar aquela multidão. E no versículo 8, um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: façam com que todos se assentem no chão. Havia muita relva naquele lugar. Assim, os homens se assentaram, e eram quase 5.000. Então Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles,
e também igualmente os peixes, tanto quanto queriam. E quando já estavam satisfeitos, Jesus disse a seus discípulos: recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevadas que sobraram depois que todos tinham comido. Quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Pois bem, nessa passagem havia ali, no meio da multidão, um menino, provavelmente com a sua lancheirinha, contendo 5 pães e 2 peixinhos. E André, um dos discípulos, notou aquele menino ali e ele viu o que ele tinha nas mãos. Mas ele fala: o que é isto? Em vista do tanto de gente que tem aqui, não é? Tanta gente, cerca de 5.000 homens, fora as crianças e as mulheres. O que seriam 5 pães e 2 peixes? Mas Jesus sabia que nas mãos dele aquilo podia se transformar. E André levou aquele menino, que aquele menino tinha, até Jesus. Ele enxergou o que aquela criança tinha e levou até o mestre. E quando aquela criança entregou tudo o que ela tinha nas mãos de Jesus, essa criança poderia ter se negado. Era o lanche dela, não é? Mas ela entregou tudo o que ela tinha nas mãos de Jesus. E ali Jesus fez um milagre. Jesus alimentou mais de 5.000 pessoas através daquilo que aquela criança entregou. E mais, aquelas pessoas puderam ver que Jesus era verdadeiramente o Senhor através daquele milagre que ele operou. Por quê? Por conta daquela criança que entregou tudo que ela tinha ao mestre de Jesus. Você vê a importância, então, desse discípulo ter enxergado aquela criança ali e ter levado até Jesus? Esse, sim, é o papel do professor de criança, do ministro de crianças na igreja. É o papel de ser o elo entre a criança e Cristo. O nosso dever é levar a criança e o que ela tem até Jesus. Muitas vezes nós olhamos uma criança, nós subestimamos a capacidade dela. Nós olhamos e achamos tão pouco que ela tem. É pouca experiência de vida, né? Pouco entendimento. E nós olhamos e muitas vezes achamos que ela não vai aprender nada agora, ela não entende, ela não sabe. Mas Jesus sabe de todas as coisas e ele pode operar grandes coisas nas crianças e através delas, como ele fez nessa passagem, através da vida dessa criança que entregou tudo que tinha nas mãos dele. Não existe, meus queridos, o Lucas Hayashi costuma falar isso e eu achei muito interessante ele falando que não existe Espírito Santo Júnior. O mesmo Espírito que opera em grandes pregadores, pastores, ministros do Senhor, é o mesmo Espírito que opera na vida de uma criança. E nós precisamos crer na obra que o Espírito Santo pode fazer no coração, na vida de uma criança e através dessa criança. Esse é o nosso papel, levar essa criança até Cristo, com tudo que ela tem, para que através da vida daquela criança o Senhor possa operar grandes coisas, para que aquela criança possa ter um encontro com o Salvador, para que aquela criança tenha a oportunidade de ser salva. Nós sabemos aqui, nós vamos ver mais profundamente, que a criança, ela nasce no pecado. A criança é pecadora e ela precisa de salvação. Nós não podemos negar isso às nossas crianças, afastá-las de Jesus, que é o Salvador delas também. Então, você que trabalha no Ministério Infantil, esse é o seu papel. Você é o elo entre a criança e Jesus. Você está ali para ministrar o coração dessa criança, para levá-la até Cristo. Exerça o seu papel com excelência. E você pode me perguntar, mas como? Eu entendi. O principal ponto é você entender isso. Que o professor do Ministério Infantil não está ali para contar historinhas da Bíblia, para distrair as crianças enquanto os pais estão no culto, não. O professor do Ministério Infantil, o ministro de crianças, está ali para trabalhar, para levar aquela criança até um encontro com o Salvador, até um encontro com Cristo. Como você pode fazer isso? Qual a maneira eficaz de você alcançar o coração daquela criança para Jesus? Hoje nós vamos falar aqui alguns pontos
que nós podemos, para nós podermos melhorar como professores. Mestres que tocam vidas. Como nós podemos tocar a vida das nossas crianças? Nós vamos ver aqui, então, algumas características desse professor de crianças que são fundamentais para que nós possamos conduzir essa criança até Jesus. E o primeiro deles é: seja uma pessoa transformada e em transformação. O professor de crianças é assim. Howard Hendricks, no seu livro Ensinando para Transformar Vidas, ele tem uma frase que fala assim, quanto mais nossa vida for transformada, mais transformações acontecerão por nosso intermédio. Deus quer trabalhar através da sua vida, na vida das crianças. Mas, em primeiro lugar, Ele quer trabalhar em você, para depois te usar, para trabalhar na vida de outras pessoas. Você precisa ser uma pessoa transformada por Cristo. Claro, convertida, salva, com certeza, mas uma pessoa que está em transformação, em melhoria, que busca crescer no Senhor, que busca crescer no aprendizado da palavra de Deus, na aplicação da palavra de Deus na sua vida, sendo transformado dia após dia pelo poder do Espírito Santo de Deus. Em primeiro lugar, o professor de crianças tem que ser uma pessoa assim, porque dessa forma ele será um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. Depois que o Senhor transformar a sua vida, muitas transformações poderão acontecer através de você, inclusive na vida das nossas crianças. O segundo ponto é: seja uma pessoa atraente para as crianças. Keila Araújo, no seu livro Lidere Crianças, nos traz esse ensinamento. As crianças ouvirão com mais atenção se elas gostarem de você. Você precisa se conectar ao coração dessa criança, ser atraente para elas. Sabe por quê? Você, lembre-se, é o elo entre ela e Cristo. Você se conecta com Cristo e se conecta ao coração dessa criança. Então você se torna um elo para levá-la até Jesus. Mas como nós podemos ser atraentes para as nossas crianças? Nós vamos ver então aqui 6 pontos que vão nos ajudar a nos tornarmos mais atraentes para as crianças. Com quais você se identifica? Procure observar em quais desses pontos você precisa melhorar mais, quais você precisa se aperfeiçoar, ou até buscar mesmo, né, adquiri-los. Vamos lá? Primeiro ponto para você ser atraente para as crianças é: seja alegre. É isso mesmo, a alegria é um fruto do Espírito, não é? É uma característica do fruto do Espírito Santo. Nós, como pessoas cheias do Espírito Santo, nós precisamos demonstrar a alegria do Senhor, que está ali, juntinho da paz também. Precisamos ser pessoas que demonstram alegria, que demonstram o prazer de estar ali com aquelas crianças. Não é verdade? As crianças gostam disso, gostam de pessoas alegres. Criança, você já observou? Ela não gosta de ficar com pessoas tristes, ela se incomoda, ela fica triste também, não é? Nós precisamos ser, como ministros de crianças, pessoas alegres. Mas sabia que você pode ser alegre e sério ao mesmo tempo? Porque isso é muito importante. O nosso segundo ponto é: seja firme. Quando a gente fala que nós devemos ser pessoas alegres para atrair as crianças, não significa que nós devemos ser pessoas permissivas, que deixam as crianças fazerem o que elas quiserem, fazer aquela bagunça, que fazem o que querem com você, que sobem em cima de você, que montam em cima de você, e você acha que está ali fazendo o melhor para elas. Não, não é isso, não é disso que se trata. As crianças precisam ver que você é uma pessoa firme, que você está no controle, que a autoridade está sobre você. A autoridade, o controle do professor, isso gera segurança no coração da criança. A criança é atraída por essa autoridade. Ela precisa saber que ela pode confiar em você. Você é uma pessoa firme, você é uma pessoa que cumpre com aquilo que você promete. Então, se você prometeu fazer uma atividade com as crianças, faça essa atividade. Se você prometeu trazer um presente, algo para as crianças, cumpra o que você prometeu. Mostre que você é uma pessoa firme. Mostre que a sua criança pode confiar em você. Porque quando ela confia em você, ela vai ouvir o que você tem a dizer para ela com atenção. E é esse o nosso objetivo, para levarmos as crianças até Jesus.
Nós precisamos ser pessoas alegres, mas pessoas sérias também, pessoas firmes que mostrem que estão no controle para gerar essa segurança na vida das crianças. O terceiro ponto é: seja entusiasmado. Criança gosta disso. Criança gosta do professor que chega entusiasmado, animado, não aquele que chega cansado, prostrado, passou o dia inteiro picando papelzinho, recortando EVA, fazendo aquela lição e chega lá esgotado, cansado. Ai, crianças, olha, a tia tá muito cansada, fica quietinha aí porque minha cabeça tá doendo. Vamos colaborar, fica quietinha aí, vou fazer aqui a lição. Não! Você precisa demonstrar entusiasmo naquilo que você está fazendo, naquela lição que você preparou. A criança já vai se sentir animada, vai se sentir feliz de estar ali naquela sala com você e ela vai abrir o coração para ouvir aquilo que você tem a dizer. Isso vai despertar o interesse nela de ouvir a mensagem que você preparou para levar para ela naquele dia, naquela noite, né? Ou naquela manhã, enfim. Esteja sempre com entusiasmo, mesmo que às vezes você esteja vivendo problemas. E um outro ponto, né? O quarto ponto, isso mesmo, o quarto ponto é: seja interessado. Tenha interesse pelas suas crianças. Nós precisamos desenvolver um relacionamento pessoal com as nossas crianças. Quantas vezes as crianças entram e saem da igreja e a gente não sabe nada a respeito delas? Quantas vezes a gente prepara a nossa aula, a gente faz nossos visuais, a gente faz os nossos esboços, a gente prepara tudo e a gente vai com aquela sede de passar para as crianças tudo aquilo que Deus falou aos nossos corações. Então a gente quer falar, a gente quer passar a mensagem, a gente quer cumprir com o nosso método, né? Com tudo aquilo que a gente planejou. E muitas vezes nós deixamos de ouvir o que aquela criança tem a dizer. Nós não impedimos ela de compartilhar aquilo que está no coração dela. Nós precisamos ser mais pessoais. Precisamos estabelecer esse relacionamento com a criança, demonstrar interesse pela vida dela, por quem ele é, quem ela é, qual é a família dela, onde ela estuda, o que ela faz. Isso é importante para a criança se sentir amada, se sentir valorizada, se sentir importante, sentir que você se importa com ela. Você que é professor, tem um caderninho, anote o nome da sua criança, anote os interesses dela, o que ela gosta, o que ela não gosta. Isso é importante para você gerar um elo. Quando a gente gera esse relacionamento com a criança, ela passa a confiar em você. Ela passa a ter você como um amigo, como alguém que ela gosta, que ela respeita. Então, ela vai ouvir o que você tem para dizer para ela. Então, quando a gente gera esse elo, esse relacionamento com a nossa criança, ela passa a confiar em você. Ela passa a te ver como um amigo, como alguém que ela pode confiar, como alguém que ela gosta. Então, você vai ter abertura para você plantar a semente num terreno fértil. É interessante, eu estava assistindo um filme e nesse filme havia um pré-adolescente que tinha uma ausência muito grande do pai. E ele fez amizade com um adulto, ele foi pedir emprego num certo lugar e esse chefe dele fez uma amizade grande com ele e eles passaram a ter um relacionamento de pai e filho. E meu marido comentou comigo: nossa, olha só, esse homem conquistou tanto esse menino que o que ele falar, esse menino iria obedecer. O que ele aconselhasse, esse menino iria seguir. Porque ele ganhou essa criança, você viu aí como ele ganhou esse menino. E eu pensei, é isso que nós precisamos ganhar as nossas crianças, o coração delas. Nós precisamos estabelecer um relacionamento verdadeiro com elas, mostrar que nós nos importamos. Porque assim ela vai ouvir. Quando a gente for falar da palavra de Deus, o terreno já vai estar preparado para receber essa semente do Evangelho, essa semente da palavra de Deus. Howard Hendricks, no livro dele, também conta a experiência de quando ele era criança. Um professor que ele teve, né, era professor de escola dominical, mas estava sem alunos. Então ele foi atrás de crianças na comunidade onde ele vivia e chegou até ele e o convidou para a escola dominical, mas ele não quis ir, né? Então ele perguntou se poderia jogar bolinhas de gude com ele. E foi aí que ele ganhou o coração dessa criança. Ele jogou bolinhas de gude com ele, conversou sobre diversos assuntos e aí ele foi construindo um relacionamento e ganhou aquela criança e pôde levá-la para a igreja, pôde evangelizá-la e hoje ele é um grande pastor, um grande mestre, escritor de livros que tanto nos abençoou. Você está vendo a importância da gente demonstrar interesse pela nossa criança?
O próximo ponto é: tenha prazer em ensinar. A gente não pode demonstrar que a nossa aula, né, que esse serviço do Ministério Infantil é algo árduo, algo difícil, pesado. Não! Porque quanto mais você gosta daquilo que você faz, mais as crianças vão gostar. E isso é um ponto até para a gente observar a forma como a gente demonstra o nosso serviço para as outras pessoas. Né? O professor que está sempre cansado, abatido, ai, não aguento mais, dá muito trabalho isso daqui. Não, a gente tem que mostrar, a gente tem que ter prazer em ensinar, em falar da palavra de Deus, falar de Jesus para essas crianças. E o último ponto, que eu considero aqui um dos mais importantes, é ore. Quando você ora por essa criança, elas vão te ouvir com mais atenção. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Nós devemos orar por essas crianças, orar pelas nossas aulas, orar pelas nossas ministrações. Gilberto Celeste, no livro AEIOU, ele fala: não existe ministério eficaz com as crianças sem a prática da oração. A oração é fundamental. Nós precisamos orar pelas nossas crianças. Nós sabemos que existem crianças que vivem em realidades muito difíceis. E independentemente disso, elas precisam, às vezes ela não vai ter ninguém para orar por ela. Vai ser você que vai ser levantado para ficar na brecha ali para aquela criança, para interceder por ela. E ele traz aqui 3 pontos pelos quais nós devemos orar pelas nossas crianças, que é a provisão, orar para que o Senhor leve a provisão para essa criança, para o desenvolvimento dela em todas as áreas. Orar pedindo pela proteção, que o Senhor proteja essas crianças de todo o mal, emocionalmente, fisicamente. E orar pedindo para que essa criança desfrute da presença constante do Senhor na vida dela. Sem oração, a gente não conquista nada. Então, para o nosso ministério ser eficaz, nós precisamos orar pelas nossas crianças. E para que a gente seja atraente às crianças, o Espírito Santo pode nos ajudar nessa tarefa de atrairmos as crianças. E para isso, nós precisamos orar. Orar por nós, orar por elas. É muito importante não só falar de Deus para as crianças, mas falar das crianças para Deus. Nós temos esse papel. Então, professor, é isso que eu gostaria de falar com você. Que você entenda que o seu papel como ministro de crianças não é o de entreter as crianças numa sala. Não é o de tirar as crianças para que os pais possam ter um momento ali de ministração. Não é contar histórias bíblicas somente para as crianças. Nós precisamos contar lições, nós precisamos ministrar o coração dessa criança. Nós precisamos fazer com que ela entenda que a Bíblia é para ela, é para o dia a dia dela. Entender que ela pode viver grandes experiências com Deus ainda criança. É possível nós vermos os frutos ainda na infância. Ainda quando ela for criança. Nós vemos crianças que mudam de comportamento, que se entregam ao Senhor. É possível, e você é o instrumento de Deus para isso. Creia nisso. O seu papel é esse, é de ser esse elo, é de atrair a criança até Jesus. Olha que papel importante e estratégico, seu, professor de crianças. E eu gostaria de finalizar aqui lendo uma frase do Gilberto Celeste, no livro AEIOU, que ele fala assim: a figura que melhor representa aquele que trabalha com crianças é a figura de um pastor. Tios, tias, professores, professoras, palhaços, palhaças, monitores, voluntários e tantos outros precisam sair de cena. Chega de pagear, de entreter ou de meramente ensinar as crianças. Vamos pastoreá-las. O momento atual exige isso. Esse é o nosso papel. Não apenas ensinarmos, contarmos, a criança chega na sala e ela saber que Davi matou Golias e ela fazer um desenho ali. Não. Nosso papel vai muito além disso. Nós devemos pastorear as crianças, ganhar o coração dessas crianças para Cristo. E nós vamos ver o fruto desse trabalho. Um planta, outro rega, como diz a palavra. E nós cremos que nós podemos ser grandes instrumentos de Deus e que existem crianças precisando de nós, precisando desse elo, de alguém que as leve, as conduza até Cristo. Você tem esse papel. Entenda isso. Você foi chamado por Deus para um propósito, uma função, algo espiritual.
Eu quero que você ore, peça a Deus para confirmar no seu coração esse chamado. Talvez a motivação que te trouxe para o Ministério Infantil foi uma daquelas que eu citei no início, ou alguma outra que não seja esse chamado, esse propósito de levar as crianças a Jesus. Mas isso pode mudar na sua vida nesse momento. Peça para que o Senhor trabalhe no seu coração, te mostre qual é a vontade dele para a sua vida. Confirme esse chamado no seu coração. Peça para que ele te use, para que você seja um instrumento nas mãos dele. É urgente esse trabalho. Não dá mais para perder tempo. As crianças precisam ir até o Salvador. Precisamos pregar essa palavra para elas. Vamos orar nesse momento? Feche os seus olhos aí onde você está. Senhor Deus, nós te louvamos, Pai, por essa oportunidade, Deus, de estarmos juntos aqui, Pai, nesse treinamento. Deus, eu te peço, Pai, que o Senhor toque nessa pessoa que está assistindo, confirmando esse chamado, Pai amado, confirmando esse ministério, e que essa pessoa possa entender a importância desse papel como professor, como ministro, como pastor de criança. Forma, Senhor, verdadeiros pastores de crianças que se importam e que querem levar essas crianças até o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Creia nisso, seja abençoado. E aproveite esse momento, esses próximos minutos, para você refletir sobre tudo que nós conversamos aqui. E que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração. Fique conosco nos nossos próximos vídeos do treinamento. Eu tenho certeza que você será muito abençoado. Um abraço, fique na paz do Senhor.